Seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Meu irmão, você que está... Preste muita atenção no que vai ser falado. Deus vai falar no teu coração de forma tremenda. E você que está assistindo aí pelo nosso canal, né? Sinalize, coloque seu comentário, dê o seu like, se você gostar, tá? Para nos ajudar, em nome de Jesus. Amém? Vamos abrir a nossa Bíblia lá em Deuteronômio, capítulo 11. Deuteronômio, capítulo 11, o versículo 26. Aleluia! Versículo 26 a seguir. Diz assim a palavra do Senhor. Baixa um pouquinho, eu não consigo ver daqui não. Aleluia. Diz assim a palavra, ó. Vede que hoje eu ponho diante de vós a bênção e a maldição. A bênção, se obedecerdes aos mandamentos que o Senhor vosso Deus, aleluia, que hoje vos ordeno. 28. Porém, a maldição, se não obedecerdes os mandamentos do Senhor vosso Deus, mas vos desviardes no caminho que hoje vos ordeno, para seguir outros deuses e nunca conheceste. Amém? Vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, querido, a tua palavra, Senhor, foi lida, Senhor Jesus, como início, Pai amado, de uma introdução. Senhor, eu quero dizer a Ti, Pai, que eis-me aqui. Se o Senhor quiser, Pai, usa-me, Senhor. Usa-me, Senhor, como um condutor da Tua graça. Porque é pela Tua graça, Senhor, que nós necessitamos. É pela Tua graça, Senhor, que nós precisamos. E é pela Tua graça, Senhor, que nós chegamos a Ti. E é pela Tua presença, Senhor, que nós vamos nos libertar. Porque nós cremos, Pai amado, que o Senhor é o nosso Deus. Eu quero pedir a Ti, Pai amado, que todos que estão aqui, Senhor, meu Deus, que o Senhor vá à vida ali, Senhor. Que o Senhor vá na casa, que o Senhor vá na família. Porque, Pai amado, uma nova história, Pai querido, vai começar a ser escrita pelo poder da Tua palavra. Pai, nós não aceitamos retaliação. Nós não aceitamos que o mal, Pai, venha impedir, colocar dor de cabeça, colocar dor no corpo, colocar fadiga, cansaço, colocar estresse, nervosismo, qualquer sintoma anormal, Pai, que venha, Senhor Jesus, do mal, que ele seja agora repreendido, em nome de Jesus, Pai. Pai, eu quero pedir a Ti, Senhor, que o Senhor mande anjos. Anjos aqui, Pai, aqui no monte. Anjos, Pai querido, guardando-nos aqui. Anjos, Pai, expulsando demônios, meu Deus, que estão sobre essa região. Anjos sobre cada casa aqui representada. Sobre cada família aqui representada. Expulsando toda a artimanha do mal. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. E amém. Amém, amém. Igreja? Glória a Deus. Eu quero iniciar aqui o versículo 26. A palavra do Senhor diz que Deus coloca diante de mim e diante de você uma decisão de ser abençoado ou de ser o quê? Amaldiçoado. Quem decide, irmãos, a bênção ou a maldição somos nós. Aleluia. A palavra de Deus diz isso. Aí eu lembro lá de Lamentações capítulo 3, no versículo 39, se eu não estou enganado, e diz assim, aleluia, que de que lamenta o homem? Que não só dos seus próprios pecados, dos seus próprios erros, das suas decisões erradas, da sua escolha errada. Aqui Moisés, ele escreve aqui, aleluia, e coloca dizendo, eis que eu coloco o quê? A bênção ou a maldição. O que é bênção? Uma bênção é tudo que é bom. Não é verdade? Quem não gosta de uma bênção? Quem não gosta, né? Nós aprendemos
né, o costume, pelo menos da minha família, acho que de muitas de vocês, né, quando eu encontro com uma tia, quando eu encontro meu pai, quando eu encontrava meu pai, né, minha mãe já não está mais presente, mas quando eu encontro o mais velho, o que a gente fala? A gente pede a bênção. Bença tia, bença tia. Nós não temos esse costume, né? Por quê? Porque nós queremos o quê? Ser abençoado. Aí ele lança o que é sobre a minha vida, sobre a sua vida. Ele lança uma bênção. Deus abençoe, meu filho. Né? Eu tinha uma tia que falava assim, bença tia, Deus abençoe, meu filho, Deus te dê juízo. Né? Tinha sempre uma frasezinha assim. Mas é nossa escolha. E irmão, o que é uma maldição? A gente fala tanto de maldição, mas muitas vezes a gente não sabe o que é. O que é uma maldição? Amém? Aleluia! A gente fica pensando o que é maldição. Então, irmão, maldição, o que é isso? É uma perseguição espiritual. Maldição é uma perseguição espiritual. Aleluia! Nós entendemos que no princípio de tudo, né? E a palavra vai nos ensinando o que é. Ó, o princípio disso tudo é você entender que ser vítima de maldição, preste atenção, ser vítima de maldição, ser vítima de quê? De uma perseguição espiritual maligna, não significa que você é maldito. Então, se você está sobre uma influência, sobre uma maldição, não é que você é o maldito, mas que você está sofrendo uma perseguição espiritual. Aleluia! Você está sendo vítima de uma perseguição espiritual. Isso quer dizer que você está sendo perseguido por entidades malignas, entidades demoníacas, em áreas específicas da sua vida. Então, o que o mal faz? A maldição ele vai vir e vai atingir áreas do qual, na nossa vida, que nós, aleluia, estamos ali fracos. Por exemplo, né, na área financeira. Irmão, quantos nós estamos aí vivendo um momento de luta na área financeira? Aleluia! Ó, dívidas constantes, fracassos, aleluia! Perdas repetitivas, a gente não consegue fechar negócio. Irmão Eduardo, seja bem-vindo. Quem está ali é o Alisson, não estou enxergando cada luz, seja bem-vindo. Glória a Deus. Então, irmão, maldição é uma perseguição espiritual que age em determinadas áreas. Na área financeira, aleluia, o negócio não vai sair, né? O salário não dura o mês inteiro. Então você vai ver uma perseguição para o quê? Para trazer sobre as nossas vidas, né, uma dor, uma tristeza, uma preocupação. E o inimigo, ele vai ali agindo nessas áreas, na área financeira, na área familiar. Na área familiar, ele vai agindo, ó, em várias situações. Então, nós percebemos que essas pessoas... Quer sentar aqui? Pode sentar. Aleluia. Olha aí. Glória a Deus. Seja bem-vindo. Pode sentar, fica à vontade aí. Então, irmãos, a maldição é uma perseguição espiritual. Em muitas áreas. Ó, na área financeira, na área familiar, na saúde e na área o quê? Espiritual. Na área financeira eu já comentei, dívidas, né? Fracassos, perdas. Na área familiar, nós vamos ver o comportamento dos entes queridos da nossa família, o comportamento do pai, o comportamento da mãe, o comportamento dos irmãos, né? O comportamento do esposo, da esposa. Tudo na área familiar vai atingindo a nossa vida e nós precisamos
precisamos entender que nós estamos ali, né, sofrendo uma perseguição. Por conta de quê? De uma maldição. Amém? Aleluia! Então nós vemos que há perseguição na área familiar, né, trazendo o quê? Vícios. Quantos vícios nós vemos na área, nos membros da família? Quantos vícios? E isso vem de quê? Né? Nós vemos o quê? Divórcios. Ah, meu avô, minha avó divorciaram. Aí o que aconteceu? Minha mãe divorciou. Meus irmãos divorciaram. A tendência é você também divorciar. E aí vem o quê? Os filhos também vão passar por isso. Porque a maldição vai seguindo. Nós vamos falar mais sobre isso, né? Aleluia. Então, nós vemos a família ficando desestruturada. Perde toda aquela estrutura, perde todo aquele... o fecho natural, né? De uma família estruturada. Então, irmãos, nós vemos que essa perseguição espiritual, ela se dá por conta do quê? De um pecado. Aleluia. Ela se dá por conta de um pecado que esse pecado não houve um arrependimento. Olha aí, ó. E essa perseguição, ela vem por conta de um erro que nós cometemos e que nós não nos arrependemos desse erro. E aí o que? Abre brechas. Esse pecado precisa, irmãos, de arrependimento, precisa ser confessado. Aleluia. Ele precisa de remissão, ser redimido. E essa remissão ela vem o quê? Através do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Aleluia. Só através da cruz nós recebemos o perdão verdadeiro para fechar essas brechas de maldições nas áreas que foi citada. Aleluia! E nós sabemos que um pecado não redimido, ele traz consequências sobre nossas vidas e nossas famílias, abrindo brechas na linhagem familiar. E através dessas brechas, os demônios, as entidades do mal começam a operar, travando a nossa vida. Aleluia! E é isso que nós chamamos de o quê? Maldição hereditária. Uma herança que recebemos. Recebemos dos pais, dos avós, dos bisavós, porque a palavra nos diz e que chega até a terceira e quarta geração. Aleluia! E quando chega na minha ou na sua vida, né? E não houve o tratamento necessário na cruz, aí essa maldição passa para os nossos herdeiros. E aí passa para os herdeiros dos nossos herdeiros. E muitas coisas que nós sofremos nos dias de hoje, e nós não entendemos o porquê que estamos sofrendo, foi por conta de um erro que aconteceu no passado. Foi por conta de uma brecha que aconteceu. Aleluia! Nós entendemos, irmãos, que a maldição, ela vai seguindo e ela precisa ser fechada. Aleluia! Irmão, ó, maldição hereditária. Se você ou algum de seus ancestrais deu lugar à entidade demoníaca, sua família poderá estar sob uma maldição hereditária. E essa se transmitirá a seus filhos. Todo pecado tem uma culpa de caráter pessoal, mas uma consequência de caráter coletivo. Tem um pessoal e tem um coletivo. Segundo alguns especialistas, diz que as maldições hereditárias, ela influencia a nossa vida até 30%. E muitas vezes, à primeira vista, pensa que é pouco, mas 30% é muito, irmão.
É muita coisa sendo influenciada. Então nós precisamos entender que muitas consequências, muitas coisas vão acontecendo por conta de erros nossos, dos nossos pais, dos nossos avós. Aleluia. Continuar aqui no texto para vocês entenderem. Ó. Aleluia. Vamos dizer mais uma vez que seu pai era adúltero. Isso abriu uma brecha para a possessão demoníaca dele e do casamento dele. E deu legalidade para que as entidades malignas estivessem trabalhando nesta área da sua vida. Então, esse pecado dele não foi arrependido. Portanto, não foi redimido. Assim sendo, estes demônios ou entidades, eles continuam atuando na vida deles e na família daquele que pecou. Então ele cometeu um pecado de traição. Percebe-se que a linhagem dele vai cometer o mesmo pecado. E aí fica quebra toda essa estrutura na família por conta de um erro que foi passado de geração para geração. Vocês estão entendendo? Quem está entendendo aí, dá um glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Pastor, se o senhor me permite dar uma ressalva, o senhor comentou sobre hereditariedade, né? Os meus avós, eles eram mãe de santo e pai de santo, né? Em que numa certa feita, meu pai, quando criança era muito doente, eles fizeram uma promessa, meu pai se curado. E aí, Deus havia revelado a um irmão que que Deus estava quebrando algo hereditário, que era dos meus avós, que passou para o meu pai, que Deus já levou, e estava quebrando essa maldição que estava vindo também para minha família através de mim, né? Que eu não sei qual que foi a promessa na situação, mas eu creio no que o senhor está dizendo aí. Deus já havia revelado também essa mesma situação aí na minha família e, para a glória do Senhor, Deus jogou por terra. Amém. Glória a Deus. Pastor Marcelo, eu tinha até levantado a mão. Deixa eu tentar depois, que eu vou... o assunto que a Thalita acabou de falar, né? Nós vamos comentar, cada um vai ter... Nós vamos comentar isso. Vocês precisam entender os detalhes. Então eu estou aqui na introdução, eu estou aqui explicando o início de tudo. Eu quero que vocês possam aqui entender, né, diante de algumas situações, né, que vocês vão aí abrir o leque. O Espírito Santo de Deus vai colocar na mente de cada um, né, situações de que viveram. Né, tem um microfone aberto. Situações de que viveram, né? Então, você vai começar a colocar na sua mente, porque precisa do perdão. Precisa, irmãos. Né? Eu quero até... eu creio na revelação de que foi falado aí com a irmã Thalita, mas para se fazer, né? E nós vamos explicar. Maldição, irmão, não se quebra. Quando fala assim, vou fazer um trabalho de quebra de maldição. Maldição não se quebra. Maldição se rejeita. É uma herança que você não quer mais. Então você tem que rasgar a procuração que está fazendo com que tenha acesso a áreas da sua vida para desestruturar. E isso nós vamos entender cada vez mais aqui. Aleluia. Vamos entender que pecado, ele precisa ser confessado. E para se confessar e ter o devido acesso, para que tenha a eficiência, para que se conclua, para que se aconteça mesmo, né, precisa realmente do pecado ser confessado e ter o arrependimento. Porque se você confessa o pecado sem ter arrependimento, você está fazendo apenas uma reza.
Você está apenas soltando ar, alguma coisa. Aleluia. Nós vamos entender isso melhor. Ó, este princípio, ele é difícil de entrar na nossa mente. Muitas pessoas não entendem isso. Muitas pessoas pensam que maldição hereditária, isso não pega, isso não existe. Muitas pessoas não entendem, não abrem a mente para isso. Tem muitos irmãos, muitas igrejas que também não entendem. Que há uma revelação desse fato e que nós precisamos nos aprofundar para recebermos a verdadeira libertação. Aleluia! Muitos não entendem porque não temos muito essa culpa familiar ou geracional das coisas. Ah, não, mas foi meu pai. Eu não tenho nada a ver com meu pai. Né? Aí já ouvi testemunho falando assim, mas quando eu tinha 10 anos de idade, né, eu não conversei mais com meu pai, não tive mais contato com ele, não quis mais saber dele, não tem nada a ver com ele mais. Mas as brechas, irmãos, foram abertas. E elas precisam ser fechadas. Aleluia! Precisam ser fechadas. Eita glória! Ó, que o princípio é difícil de entender, colocar na nossa mente, porque nós não temos muito essa cultura familiar ou geracional das coisas, como em outros países já tem. Né? Deus se relaciona conosco a partir do indivíduo, mas através da linhagem genética familiar. Deus trabalha e opera numa forma multigeracional. Eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Ele vai colocando toda... Por que tem a geração? Se a gente vai ler lá no livro de Deuteronômio, a gente vê lá no livro de Gênesis, a gente vai ver que ele vai falando das gerações. Fulano gerou Ciclano, que gerou Beltrano, que gerou Beltrano. E aí nós vamos vendo ali, aleluia, que cada um vai levando uma consequência daquilo que, né, foi gerado. Por que nós passamos muitas coisas hoje? A gente fala assim, a culpa foi de Adão que comeu a fruta. Há quantos anos atrás a maldição que veio sobre Adão atinge a gente até os dias de hoje? E aí fala, não tem maldições geracionais. As bênçãos todo mundo quer, mas as maldições, quando fala sobre isso, todo mundo se esquiva. Ah, não, falar de bênção é bom, mas não quero saber de maldição. Não, isso não pega em mim, não. Isso não acontece comigo, não. Hã? Já ouviu falar isso? Aleluia. Ó, isso é algo que está explícito em toda a Bíblia. É algo que faz parte do caráter de Deus. Quando somos alcançados pela graça de Deus, na verdade, Ele já tem uma proposta. Ele deseja que a nossa geração e a geração futura seja alcançada por aquilo que nos alcançou, a graça transgeracional. O princípio da hereditariedade nasceu no coração de Deus. Então o que Deus quer? Deus quer nos libertar. Deus quer nos livrar. Deus quer tirar a dor. Deus quer tirar a angústia. Nós não nascemos, irmãos. Nós não nascemos para sofrer. Nós não nascemos para ter doença. Nós não nascemos para morrer. Mas nós morremos por conta de quê? Por conta do pecado. Porque o salário do pecado é a morte. Aleluia! E nós podemos vencer. Aleluia! Quando nós compreendemos, porque conhecereis a verdade e a verdade nos libertará. Então nós estamos aqui trazendo um princípio de verdade para que nós possamos ser libertos verdadeiramente. Porque se Cristo nos libertar, verdadeiramente o quê? Seremos livres. Aleluia! Mas, irmãos, o diabo, ele odeia a proposta da herança. Por isso ele tenta deturpar tudo que nós estamos falando.
Aleluia. Ele tenta deturpar tudo, irmãos. Por isso, né, ele vai caminhando e nos tirando do propósito. Nos tirando ali da bênção, do milagre, do qual Deus, ele preparou para mim, preparou para você. Aleluia. Ó, o diabo, ele procura se alojar na iniquidade geracional. Aleluia. A maldição, na hereditariedade. Ó, a hereditariedade é uma contrafação na lei da herança. Operação geracional planejada por Deus. Mas nós podemos, irmãos, aleluia, mudar isso. Podemos observar também ao longo de toda a Bíblia alguns exemplos que vai nos ajudar a entender e nos mostrar como funciona este princípio. Aleluia. Nós vemos isso quando Deus chama Abraão. Que não era Abraão ainda, ele era Abrão. No capítulo 12 de Gênesis, Deus, ele chama ele e faz uma promessa na vida dele. Sai da tua terra, da tua parentela e vai para o lugar onde eu vou te mostrar. E vou abençoar os que te abençoarem. Você será bendito, todas as famílias vão ser abençoadas através de ti. Aleluia. Mas Abraão, Deus fala, sai da tua terra, da tua parentela, mas ele continua com os pais. Ele só sai seguindo o caminho 10 anos depois, quando o pai dele morre. Está lá no capítulo 11, no versículo 30 e alguma coisa. Aleluia. Ele explica isso. Mas nós vemos que Deus, irmãos, ele vai fazendo um pacto com Abraão lá em Gênesis, continua Gênesis 13, né? Ele vai falando que sobre o chamado de Abraão. Mas nós vemos uma situação que Abraão faz e que gera uma maldição que dura 430 anos. Vocês sabiam disso? Quem sabia disso? Algo que Abraão faz e que traz uma consequência de maldição que dura 430 anos. Vocês sabem o que ele fez para fazer isso? Não. Foi essa não. Vocês sabem? O que ele faz? Ele está tendo fome na... E Abraão vai para o Egito. Deus não falou para ele ir para o Egito, mas ele foi. Aí ele chega no Egito, a mulher dele toda linda, maravilhosa. Aí ela fala assim, ó, o rei vai fazer o quê? Aí me matar para poder ficar com a minha... Quem falou aí? Ele mente que ela é irmã dele. E aí cai a irmã dele. A solação no Egito. Ela como esposa. O que aconteceu ali? Aconteceu um adultério. Veio uma maldição de adultério. E ele está lá com a mulher dele e Abraão já está ali sentindo já por besteira. Aí Deus fala com o rei, ó, essa mulher aí, ela tem dono. Mas Abraão fez o quê? Mentiu. E por conta da mentira dele, ele fica mais rico ainda. Porque o rei dá dinheiro para ele, para a maldição não vir sobre o rei. E ele faz Abraão isso 2 vezes. Oi? Abraão faz isso 2 vezes. E aí o que acontece? Deus fala, por conta disso, o seu povo vai peregrinar no Egito. E vai ficar escravo por 4 gerações. Aleluia. Vocês estão entendendo que a maldição veio de Abraão e o povo ficou. Até que, o que aconteceu? 430 anos sendo escravo, até Deus levantar Moisés. Só que, irmão, para vocês entenderem que eu estou aprofundando bem ali, para a gente entender o que é a maldição, o que é a maldição hereditária, né? E nós vamos trazer a solução. Hein? Eita glória! Aleluia! Então nós vemos dentro da palavra, irmão,
várias outras situações, né? Aleluia. Nós vemos aqui, ó, lá em 2 Samuel, capítulo 6, nós vemos Obed-Edom quebrando um ciclo de maldição familiar, porque ele levou o quê? A glória de Deus para a casa dele. Aleluia. A Shekinah do Senhor foi para a casa de Obed-Edom, que estava ali vivendo maldição. Aleluia. E ele faz o quê? Ele quebra o ciclo. Ele muda aquele ciclo. Tanto que quando Davi vai lá tirar a arca, tirar a glória de Deus da casa de Obed-Edom, o que ele faz? Não, eu quero ir junto. Eu não quero mais ficar longe de Deus. Eu não quero mais ficar longe da presença de Deus. Aleluia. O que isso ele demonstra? Demonstra arrependimento. Demonstra que, aleluia, que a vida que ele vivia, ele não quer viver mais, ele quer mudança, viver novidade de vida. Aleluia. Então, quando nós entramos na presença de Deus, mostramos arrependimento, irmão. Deus traz o que? Mudança, transformação. Aleluia, nas nossas vidas. Eita glória. Então nós vemos que situações estão acontecendo, né? Aleluia. E que Deus vai mostrando em nossas vidas. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Lá em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 5, Paulo faz uma apologia sobre a fé não fingida que havia na vida de Timóteo. A origem dessa fé era o legado de bênção recebida da sua avó e da sua mãe. Você vê que a maldição vem, mas também vem a bênção. A avó de Timóteo era mulher de Deus. E as bênçãos vindo da avó dele se passou para a filha, que é a mãe de Timóteo, e que passou para o filho. Aleluia. Então ele não foi escolhido ali para ser um apóstolo à toa. Ele foi escolhido porque, aleluia, ele tinha a bênção geracional. Olha aí. Glória a Deus. E é essa bênção que nós procuramos, que nós vemos para a nossa vida. Aleluia. E aí nós colocamos, Deus coloca, como ele diz em Deuteronômio, a bênção e a maldição. O que nós queremos deixar de legado para a próxima geração? Para os nossos filhos? Aleluia! O que você quer deixar de herança? Então nós temos que entender, irmãos, que nós precisamos fechar essas brechas. Aleluia! Sabemos, queridos, que muitas enfermidades ela tem origem por conta do pecado geracional. Aleluia. Outras perseguições espirituais também se estabelecem, tais como miséria, escassez, pobreza, doença, por conta de pecado geracional. Aleluia. Mas, queridos, quando nós confessamos essa iniquidade diante de Deus, nós somos alcançados pela bênção libertadora do Senhor. Aleluia. Eu lembro que eu estava tratando de uma pessoa muitos anos atrás, e essa pessoa, a gente fazendo um trabalho de libertação, ela tinha uma ferida na perna. Há mais de 5 anos aquela ferida não fechava. E durante o trabalho de libertação, nós entendemos que aquela pessoa havia aberto uma brecha. E aquela brecha, irmãos, aleluia, que ela abriu, é que ela fez uma inimizade com uma que era a melhor amiga dela. De repente, por conta de uma situação, elas ficaram inimigas mortais. E durante o trabalho de libertação, o Espírito Santo de Deus revelou que ela tinha que liberar o perdão. Que ela tinha que liberar o perdão e pedir perdão
E aí nós estamos ali fazendo um trabalho, glória a Deus. E depois de um tempo, essa pessoa chegou para lá e falou assim: pastor, mas eu não tenho mais contato, eu não sei onde mais mora, não tenho mais situação, como é que eu vou ali? Aí nós fizemos a oração com ela. Ela liberou o perdão naquela oração. Chorou, foi uma coisa linda, né? E pediu a Deus a oportunidade de pedir perdão também, porque ela sentia a falta da amiga. Olha isso, Felipe. Sabe o que aconteceu, gente? Aqui eu vou falar aqui que o pessoal conhece aqui. Aqui no centro de Taguatinga, aqui, ela estava passando e encontrou com a amiga dessa mulher. No meio da rua. E ela não perdeu a oportunidade. Ela foi lá, puxou o assunto, pediu perdão para ela. E a amiga pediu perdão para ela. E sabe o que estava acontecendo? Aleluia. Olha como é que Deus age. Ela estava fazendo um trabalho de libertação com nós. E a amiga dela foi comovida pelo Senhor. E estava fazendo um trabalho de libertação também em outra igreja. E quando elas se encontraram no meio da rua, uma pediu perdão para a outra. No outro dia, quando ela chegou na igreja, a ferida estava fechada e cicatrizada. Irmão, quando nós fechamos a brecha que está trazendo algo maligno sobre as nossas vidas, o milagre acontece. A bênção acontece. Aleluia! Algo ele tem que acontecer. Quando esta herança maligna ela é rejeitada, aleluia, quando nós liberamos o perdão ou pedimos o perdão, a procuração de acesso à nossa vida da mão do inimigo sai da mão dele e vai para a mão do Espírito Santo. Aleluia. Vocês estão entendendo? Quem está entendendo aí, dá um glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus, Glória a aleluia. Deus. Glória a Deus. Deus. Creio, irmãos, que o Espírito Santo de Deus está falando no coração de vocês, lembrando situações. Amém. Lembrando É verdade. que vocês viveram, ou que viveram seus pais, que foi contado por alguém. Aleluia. Como eu tenho um exemplo, meu pai, ele era feiticeiro. Mas no momento em que eu entendi isso aqui, aleluia, essa herança, eu não aceitei mais. Foi rejeitada da minha vida. Aleluia. Esse legado não está sobre minha vida e nem sobre a vida dos meus filhos. E nem vai estar sobre a vida dos meus netos. Aleluia. Quando eu não falo, meu pai era tal, não, me achando, não. Eu estou dando um exemplo de que, da onde Deus me tirou para trazer aqui. Aleluia. Então nós vamos ver, irmãos, que tem, que nós somos produtos diretos de heranças, ou malignas, né, heranças de maldição, ou heranças de bênção. Aleluia. Então, a lei da herança, irmãos, 3 heranças que determinam o curso da nossa vida. A menos que o sangue do Cordeiro venha interferir. Nós recebemos 3 tipos de herança de nossos pais. A herança biológica, a nossa formação genética, né? O tipo de cabelo, o tipo de nariz, os olhos, a face, a expressão. Parece um pouco com a mãe, parece um pouco com o pai. Não, é a cara do pai. É a cara da mãe. Quantas vezes a gente vai visitar uma criança recém-nascida, a primeira coisa que a gente olha, parece com o pai? Não, parece com a mãe. Não precisa nem fazer DNA, não. É a cara. Né? Eu uso muito essa expressão. Mas
Ué. Aleluia. Então, nós vemos a formação biológica. Aleluia. É a formação psicológica. O comportamento. Né? Pela nossa vivência, nós demonstramos o mesmo comportamento diante de situações similares. Vamos falar assim, o menino puxou o pai todinho, olha aí, como é teimoso. Não é? A gente vê diante das características, do jeito de caminhar, até o jeito de andar, parece com o pai ou com a mãe. O jeito, mesma coisa. Fulano é explosivo, porque o pai também era explosivo. É habilidoso, porque o pai também era habilidoso. Então, a gente percebe, não parece nada, mas tem a mesma característica. Aleluia. O meu filho parece muito comigo, mas o comportamento... Microfone aberto. O comportamento é igualzinho da mãe. E a minha filha parece com a mãe e o comportamento parece com o meu. Já perceberam isso da família? Não é? Não é verdade? Então isso é a herança que nós recebemos. A biológica, a herança, né, psicológica, que é o comportamento. Aleluia. E nós vemos aqui, Abraão, ele se casou com uma mulher estéril. De igual modo, Isaac casou com uma mulher estéril. Não foi? E Jacó, que é o neto de Abraão, ele se casou com uma mulher estéril. Aquele amado era estéril. Era ou não é? Então nós vemos que vem essa linhagem ali, aleluia, né? Abraão se casou com uma mulher estéril, de igual modo Isaac e Jacó. Por 2 vezes, Abraão mente, afirmando que Sara é sua irmã e não sua esposa. De igual modo, Isaac mentiu. Jacó também enganou. Está lá em Gênesis, irmãos. Aleluia. Se apega ao sistema de mentira hereditária. Porque um mente, o outro vai mentir. E se o outro mentiu, o outro mentiu. Até que se quebre o ciclo. Até que se anule o ciclo. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. O filho de Jacó mente para o próprio pai sob o manto da mentira hereditária do pai. Não. José foi atacado aqui, ele morreu lá, o bicho comeu ele. Mentiu. Vocês estão entendendo? Aleluia. A profundidade do que nós estamos aqui entrando hoje de conhecimento para a tua vida. Aleluia. Isaac desce ao Egito para comprar mercadoria, assim como o pai dele fez. E Jacó tem o mesmo comportamento do seu avô, sem nenhum esforço. Isto é uma herança de comportamento. Percebe que está ali, fazendo. Repetindo o ciclo, acontecendo de novo. Aleluia. E vai. E esse ciclo, irmão, ele precisa acabar. Quantas vezes você se pega passando por situações parecidas? Anos e anos da sua vida. Quantas pessoas eu atendo que, pastor, eu estava namorando fulano, ficando com fulano, e nós namoramos, e de repente não deu certo. O que foi? O homem é muito ignorante. Aí termina o namoro. Aí arruma outro namorado. Aí passa um tempo com uma pessoa e tal, depois não dá mais certo. O que foi? O homem é ignorante. O ignorante não era o anterior? Mas arrumou o mesmo ignorante? É porque o ciclo está ali. Tem que mudar. Tem que mudar o comportamento. Vai embora? Espera um pouquinho, está acabando aqui 20 minutos. 20 minutinhos, espera aí. Vou acabar aqui. Aleluia. Então, irmão, nós percebemos que o comportamento precisa mudar, o ciclo precisa mudar.
Aleluia. A gente percebe que o pai, a mãe, né, reclamava muito. Aí o filho vai reclamar. Aí nasce o neto, já reclamando. Puxou. Aí fala assim, puxou, pai. Não, irmão. Isso é maldição hereditária. Precisa acabar com esse ciclo. Precisa. Aleluia. Então nós estamos entrando aqui em algo que vocês precisam entender. Aleluia. Ó, nós vemos aqui, ó. Isaac, ele desce ao Egito. Eu já falei, ó. Davi, ele comete o pecado com Betseba. O que ele fez? Ele adulterou. De igual modo, Amon age quando quis possuir Tamar, sua irmã. Absalão agiu traiçoeiramente quando queria matar Amon, com similaridade a seu pai Davi, quando desejou matar Urias. Vocês lembram da história? Davi pecou, dormiu com a mulher, o marido estava na guerra, não tinha o que fazer, foi lá, né? Foi lá ver o nudes lá. Não podia fazer. Não era função do rei aquilo. E aí, para poder tentar corrigir um problema, ele vai e coloca o marido lá e ele morre. O que acontece? Os filhos de Davi passaram pela mesma situação. O irmão queria, né, dormir com a irmã e acaba forçando, o outro vai querer matar o outro, e aí vem o ciclo de toda aquela maldição que estava acontecendo. Aleluia! Você não percebe que tem essas situações também na nossa família, na nossa casa? Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia! A minha avó, ela se separou. Minha mãe, quando eu nasci, se separou. Quase todos os meus irmãos se separaram. Aleluia. Meus sobrinhos se separaram. Então vem um ciclo, irmão. Essa maldição, ela precisa acabar. Aleluia. Então eu estou aqui, primeiro, trazendo a explicação do que é uma maldição. E como essa maldição vai ali. Nós vamos entrar em detalhes na próxima semana sobre o pecado. Que tipo de pecado cometeu para chegar àquela maldição. Como atingiu. Como aconteceu. Abraão pecou, ele errou. A Bíblia não comenta por quê, mas nós sabemos que o pai dele era idólatra. E fazia escultura. E aí vai atingindo. Atingindo os filhos, atingindo a geração. Aleluia. Então nós vemos pecado de idolatria. Pecado de derramamento de sangue. De morte. Aí vai agindo sobre as gerações. E nós vivemos uma nação que nós vivemos hoje, um país rico como o Brasil, mas está debaixo de uma maldição. E nós, aleluia, podemos começar a mudança desse quadro. A gente acha tão normal. Antigamente falava assim, vou votar em fulano. Mas fulano rouba. Mas ele rouba, mas ele ajuda o povo. Eu já pensei nisso, achava coisa natural. Mas não é, irmão. Você está roubando. Está influenciando, está amaldiçoando a terra. Está tendo um pecado de mentira. Nós temos que buscar essa remissão no Senhor. Aleluia.
Eu vou parar por aqui, irmão. Ó, só a primeira página. A gente está aprofundando mais. Eu acredito que o que foi falado aqui hoje, aleluia, já vai trazendo uma estrutura dentro do seu coração. Já vai trazendo algo que você precisa pensar, meditar. É verdade, meu Deus. Começa a conversar com a história do seu pai, a história da sua mãe, dos seus tios. Né? Ver o que eles cometeram. Ah, fulano fumou muito, não fumou. Teve várias situações. Deus vai falar. Ah, minha mãe abortou, minha avó abortou. O que tem sobre... Isso tudo nós vamos estar falando aqui nos nossos próximos cultos na terça-feira. Para que haja uma libertação verdadeira. Por isso que eu pedi para você se colocar o que você tem dificuldade. Que isso vai apontar aonde tem brecha. E essa brecha vai ser fechada. Porque a sua dificuldade está no azeite. E a unção, no azeite não, está na unção. E a unção despedaça o jugo. O mal vai cair por terra. Em nome de Jesus, na minha e na sua vida. Amém? Vamos orar. Eu queria que... Vamos orar neste momento. Aleluia. A irmã Deusete queria falar alguma coisa. Vou abrir a oportunidade para você falar, irmã Deusete, no começo. Na próxima terça eu comento. Mas pode comentar agora, que está fresquinho, Deusete. Mas agora não vai dar para mim comentar. Amém. Então tá bom. Glória a Deus. Né? Então, queridos, a palavra, ela está dizendo isso. Nós vemos aqui em Provérbios, capítulo 26, no versículo 2, está dizendo aqui, aleluia, que a maldição sem causa não pega. Mas por que está pegando? Porque tem brecha. E a brecha precisa ser fechada. E muitas vezes a brecha, irmão, não foi nós que fizemos. Nascemos num berço evangélico, nascemos dentro de uma estrutura santa, mas a maldição está chegando por conta da herança hereditária. Vocês estão entendendo? Aleluia. Vamos orar em nome de Jesus. Aleluia. Para Deus agir, para Deus tocar, para Deus mover o seu coração e trazer à memória aquilo que vai te trazer libertação. Em nome do Senhor Jesus. Feche o seu coração. Feche o seu coração. Feche os seus olhos neste momento. Abra o seu coração. Feche os seus olhos. Abra o seu coração. Aleluia. Eu vou fazer uma oração. Aleluia. E se você estiver lembrando, irmão, de algo, aleluia, e sentir vontade de liberar um perdão, precisamos colocar isso no seu coração. Aleluia. De pedir perdão por algo que você fez. Eu quero que você, neste momento, você faça isso. E depois você vai me procurar no privado e falar, pastor, eu quero pedir perdão. E nós vamos declarar isso na sua vida. Aleluia. Depois vocês vão entender mais o que eu estou falando. Mas porque Deus vai começar a falar no seu coração. Né? Depois você leia lá, 1 João, capítulo 1, a partir do verso 5 ao verso 10. Explica o que eu estou falando com você sobre o perdão. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai. Querido Jesus, neste momento, Pai, nós entendemos, Pai querido, que é uma maldição. Uma perseguição. Uma perseguição, Pai querido, no mundo espiritual do mal sobre as nossas vidas. Pai. Essa perseguição que traz dor de cabeça, que traz angústia, que traz, Pai, opressão. E neste momento, Pai amado,
Eu quero pedir a Ti, Espírito Santo, que o Senhor venha anular toda essa perseguição. Pois, Pai querido, nós agora estamos aprendendo e nós pedimos perdão. Peço perdão, Pai. Eu peço perdão pelos erros dos meus pais, do meu pai, pelo erro da minha mãe, dos meus avós, dos meus tios, pelo erro da igreja, pelo erro, Pai querido, das nossas lideranças, lideranças da igreja, lideranças do país. Oh Deus, só Tu és o nosso Deus, Pai. Anula agora, Pai amado, essas perseguições, este mal. Enquanto nós estamos aqui, Senhor, aprendendo, conhecendo a verdade e sendo libertos, meu Deus, eu quero pedir a Ti que, Pai amado, cada um agora seja liberto deste mal. Em nome de Jesus, Pai. Que o Senhor venha tampar esta brecha. Pai. Em nome de Jesus, que está impedindo, Senhor. Que está impedindo, Pai amado, deste irmão, dessa irmã, escrever esse projeto, Pai. Esse propósito no papel e mandar, Pai, para que seja colocado debaixo da unção, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. E se tem alguém aqui, Senhor, que está me ouvindo, que está enfermo, que essa opressão saia e a cura chegue agora. Em nome de Jesus. Se tem alguém, Pai amado, que precisa de uma porta aberta, que essa porta seja aberta agora. Que esse negócio que está travado seja destravado. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Jesus, todo Amém. Amém. Deus. Amém. Glória a Deus. Em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, aleluias. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja. Glória a Deus, aleluia. Deus, aleluia. Irmãos, vocês vão viver algo sobrenatural essa semana. Então, tudo que acontecer de sobrenatural. Glória a Deus, eu creio, Deus amado. Glória a Deus, aleluias. Bárbara, louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Amém, Jesus.